Bem-vindos, amantes do esporte mais apaixonante do planeta. Hoje, vamos explorar uma série de curiosidades fascinantes que tornam o futebol uma experiência única e inesquecível. Desde os primórdios do jogo até recordes extraordinários. Preparem-se para mergulhar em um universo onde cada chute, cada gol e cada momento deixam uma marca indelével na história do futebol. O jogo mais longo. O jogo mais longo da história durou 3 dias, ocorrendo entre equipes galesas, Druids e Oswestry, em 31 de março de 1879. Maior goleada em Copas. Maior vitória na história da Copa do Mundo foi a vitória do Uruguai sobre o Haiti em 1974, por 7-0. Goleiro artilheiro. Goleiro brasileiro Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história, marcando mais de 130 gols em sua carreira. Estádio mais alto. O estádio mais alto do mundo é o Estádio Daniel Alcides Carrión, localizado a 5.250 metros acima do nível do mar, no Peru. Maior público em um jogo. A maior plateia registrada em um jogo de futebol ocorreu em 1950, na final da Copa do Mundo, com 199.854 espectadores no Maracanã, Brasil. Hat-trick mais rápido. O recorde do hat-trick mais rápido é de apenas 90 segundos, estabelecido por Alex Story em 2000. Bola de futebol padrão. A bola de futebol padrão, com 32 painéis, foi introduzida na Copa do Mundo de 1970 no México. Goleiro mais velho. O goleiro Hassan El Haddari, do Egito, tornou-se o jogador mais velho a participar de uma Copa do Mundo em 2018, aos 45 anos. Primeiro jogo internacional. O primeiro jogo internacional de futebol aconteceu em 1872, entre as seleções da Inglaterra e da Escócia. Gols em Copas do Mundo. Miroslav Klose, da Alemanha, detém o recorde de mais gols marcados em Copas do Mundo, com 16 gols. Jogador com mais títulos. Dani Alves, lateral brasileiro, é o jogador de futebol com mais títulos, conquistando mais de 40 troféus em sua carreira. O primeiro gol olímpico. O primeiro gol olímpico da história foi marcado por Cesare Onzari, da Argentina, em 1924. Bola de ouro mais jovem. O jogador mais jovem a vencer a bola de ouro da FIFA foi Michael Owen, em 2001, aos 21 anos. Hat-trick em minutos consecutivos. O recorde para o hat-trick mais rápido em minutos consecutivos é de apenas 2 minutos, estabelecido por Bafet Mbigumis em 2014. A maior altitude de partida oficial. A partida oficial de futebol realizada na maior altitude ocorreu no Monte Everest, a 6.340 metros acima do nível do mar. Copa do Mundo sem países anfitriões. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, mas sem um país anfitrião designado, devido à Segunda Guerra Mundial. Maior número de gols em um ano. Lionel Messi estabeleceu o recorde de mais gols em um ano, com 91 gols em 2012. Primeira Copa do Mundo na África. A Copa do Mundo de 2010 na África do Sul foi a primeira realizada no continente africano. Expulsão mais rápida. O jogador uruguaio José Batista detém o recorde de expulsão mais rápida na história da Copa do Mundo, sendo expulso com apenas 56 segundos de jogo em 1986. Chute mais rápido registrado. O chute mais rápido registrado foi de Ronnie Eberson, que atingiu uma velocidade de 211 km por hora em 2006. Primeira regra estabelecida. A primeira regra formal do futebol foi estabelecida em 1863 pela Associação de Futebol da Inglaterra. Marcação de gols com os pés. O jogador brasileiro Pelé marcou mais de 1000 gols durante sua carreira, todos com os pés. Primeiro gol na Copa do Mundo. O primeiro gol na história das Copas do Mundo foi marcado por Lucien Lauren, da França, em 1930. O jogo mais rápido da Copa do Mundo. O gol mais rápido na história da Copa do Mundo foi marcado por Hakan Şükür, da Turquia, em 2002, com apenas 11 segundos de jogo. Primeiro gol de falta na Copa do Mundo. O primeiro gol de falta na história da Copa do Mundo foi marcado por Leônidas da Silva, do Brasil, em 1938. Jogo mais assistido na TV. A final da Copa do Mundo de 2018,
entre França e Croácia, foi assistida por mais de 1 bilhão de pessoas. Primeiro jogo internacional feminino. O primeiro jogo internacional de futebol feminino foi entre Inglaterra e França, em 1972. Jogo mais longo sem gols. O jogo mais longo sem gols na história foi entre Liverpool e Bolton Wanderers, em 1923, durando 110 minutos. Goleiro com mais clean sheets. Peter Shilton, da Inglaterra, é o goleiro com mais clean sheets, jogos sem sofrer gols, na história do futebol, com 1.390 partidas. Último jogo de Pelé. O último jogo oficial de Pelé foi um amistoso em 1977 entre Nova York, Cosmos e Santos. Primeira partida gravada. A primeira partida de futebol gravada foi entre o Sheffield FC e o Alon FC, em 1890. Estádio mais antigo. O estádio mais antigo do mundo em operação contínua é o Sandgate Road, casa do Sheffield FC, fundado em 1860. Goleiro menos vazado em Copas. O goleiro italiano Dino Zoff é o mais velho a conquistar a Copa do Mundo e o menos vazado em uma edição, em 1982, aos 40 anos. Estrela solitária na camisa. O Botafogo, time brasileiro, é conhecido por ter uma estrela solitária em sua camisa, simbolizando a única vez que venceram o Campeonato Brasileiro sem perder em 1962. Jogador mais velho a marcar em Copa. Roger Milla, de Camarões, é o jogador mais velho a marcar em uma Copa do Mundo, aos 42 anos, em 1994. A origem do El Clásico. O primeiro El Clásico entre Barcelona e Real Madrid ocorreu em 1929, terminando com a vitória do Barcelona por 2-1. O gol do Escorpião. O goleiro colombiano René Guita ficou famoso por sua defesa inusitada chamada de gol do Escorpião, em 1995. Jogador com mais gols em um ano calendário. Lionel Messi estabeleceu o recorde de mais gols em um ano calendário, com 91 gols em 2012. Primeira Copa do Mundo na Ásia. A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira realizada na Ásia, organizada por Coreia do Sul e Japão. Camisa número 12. Alguns times têm a camisa número 12 reservada para os torcedores, representando a paixão e o apoio da torcida. Goleiro com mais títulos de melhor do mundo. Lev Yashin, da União Soviética, é o único goleiro a ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA, em 1963. Primeiro goleiro a marcar em uma liga nacional. O goleiro brasileiro Chilavert foi o primeiro a marcar um gol de falta na história da Liga Paraguaia, em 1996. A maior derrota em uma Copa do Mundo. Austrália e Samoa Americana compartilham a maior derrota na história das eliminatórias da Copa do Mundo, com um placar de 31-0 em 2001. O jogador com mais expulsões. O argentino Pablo Alfaro detém o recorde de mais expulsões na carreira, com 18 cartões vermelhos. Maior público em um estádio de clubes. A partida entre Barcelona e Paris Saint-Germain em 1961, no Camp Nou, atraiu um público recorde de 121.919 espectadores. Primeira Copa do Mundo na América do Sul. O Uruguai sediou e venceu a primeira Copa do Mundo em 1930, tornando-se o primeiro país sul-americano a sediar o torneio. Primeiro gol em uma Copa do Mundo feminina. O primeiro gol na história da Copa do Mundo feminina foi marcado por Linda Medalen, da Noruega, em 1991. O maior pênalti da história. Em 2002, o árbitro deu um pênalti de 301 metros durante um jogo em Malta, considerado o pênalti mais longo da história. Copa do Mundo sem países sul-americanos. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia foi a única sem a participação de nenhum país sul-americano nas semifinais.